Então, vamos lá, pessoal, vamos dar sequência que a gente já tinha essa análise de vetores, né? E agora a gente vai para o último tópico, que é a decomposição vetorial. Então, decomposição de vetores, né? Vamos começar aqui, temos um plano cartesiano, y por x. Aí dentro desse plano cartesiano eu vou fazer aqui desenhar um vetor, né? Um vetor começando aqui na origem. Esse vetor aqui eu vou chamar de v, né? Velocidade. Quando eu vou decompor ele, decompor significa achar as componentes, né? Então é basicamente ver a sombra que ele faz sobre o eixo x, né? E a sombra que ele faz sobre o eixo y. Tudo bem? Então essa sombra é justamente essa distância aqui, ó, da origem dele até esse ponto. Então, daqui até aqui é a nossa componente Vx, por exemplo. Então aqui vai ter uma componente, ó, isso aqui em verde vai ser um Vx. É a componente desse vetor V sobre o eixo x. Da origem até esse ponto, a gente vai ter uma outra componente, que eu vou chamar aqui de Vy. Tudo bem? Então, essa distância aqui em verde é minha componente Vy e essa é minha componente Vx, desse vetor V. Então, ou seja, decompor por separar esse vetor em termos das suas componentes. Né? Porque em vez de analisar eles aqui, ó, nessa direção e sentido, eu vou analisar aqui, ó, direção em sentido vertical e direção em sentido horizontal. Né? O motivo disso a gente vai ver depois, né? Nos problemas de movimento projétil e movimento circular. Por enquanto só vamos tentar entender como é que isso acontece. Tá? E aí, como é que a gente faz isso matematicamente? Né? Vamos supor que eu tenho aqui um vetor V e o módulo desse vetor V aqui, ó, o valor dele, seja, sei lá, 100 metros por segundo. O ângulo que esse vetor V faz aqui com a horizontal, ó, vou chamar aqui, ó, o ângulo θ, é de, vamos supor, né, 30 graus. Então, se eu sei o módulo e eu sei o ângulo, como é que eu posso descobrir aqui, ó, essa distância? Percebe que essa distância é um cateto? Porque aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, a minha componente Vx aqui, ó, é um cateto adjacente ao ângulo θ. Enquanto a minha componente Vy, essa distância daqui para cá, é a mesma distância daqui para cá. Ó. Isso aqui também vale um Vy, né? E aqui seria um outro cateto, um cateto oposto ao ângulo. Ó. Cateto adjacente ao ângulo Vx, cateto oposto ao ângulo Vy. Cateto oposto, cateto adjacente, usar esses termos remete o quê? Vocês lembram de quê com isso? Né? Vocês devem lembrar de seno e cosseno. Então, ó, seno de um ângulo é sempre o quê? É sempre o cateto oposto pela hipotenusa, certo? Então, seno de θ, quem é meu cateto oposto aqui? É o meu Vy, que está aqui, ó. Ele é oposto ao ângulo. Quem é minha hipotenusa? É o meu V, o vetor original. Então, seno de θ é Vy sobre V, então o meu Vy seria um V vezes um seno de θ. Então, eu sei o valor. Ó. V vale 100, θ é seno de 30. Para quem não lembra, seno de 30 vale meio, 100 vezes meio é 50. Então, a minha componente Vy aqui, ó, é 50 metros por segundo. E minha componente Vx, mesmo raciocínio. Então, vamos colocar aqui, ó, meu cosseno de θ é o quê? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente do problema? É o Vx, ó, adjacente significa ao lado do ângulo. Então, meu cosseno de θ vai ser Vx. Minha hipotenusa vai ser quem? Vai ser o V, o vetor original. Então, manipulando aqui, quem vai ser o meu Vx? Meu Vx vai ser um V cosseno θ. Então, o Vx vai ser V que vale 100, cosseno θ é cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, o Vx é o quê? 100 que divide 2, 50.
raiz de 3 metros por segundo. Então, está aqui as minhas componentes. Né? Então, sabendo V, o módulo do vetor, e θ, o ângulo do vetor, eu consigo saber as componentes. E o inverso, se eu soubesse as componentes, como daqui eu conseguiria voltar para descobrir o meu V? Né? De novo, é um triângulo retângulo. Se você sabe as componentes, basicamente você sabe o quê? Os catetos. Então, se você fosse usar Pitágoras, você deve voltar em V. Vamos verificar? Então, vou colocar aqui, ó. O meu vetor V, então, o valor dele, né, seria a raiz quadrada de um Vx ao quadrado mais um Vy ao quadrado. Né? Então, a hipotenusa é dada pela soma ao quadrado dos catetos. Né? Então, vamos verificar quanto que vai dar. Vx ao quadrado. Quem é x ao quadrado? É 50 raiz de 3. Então, ficaria 50 raiz de 3 ao quadrado mais Vy, que é o quê? 50 ao quadrado. Beleza? Se você... Vamos colocar aqui, ó. Raiz de 50 ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado aqui vai dar um 3. Mais 50 ao quadrado. Tá? Agora a gente vai ter que fazer essa conta. Essa conta eu vou deixar assim, ó. Esse 50 ao quadrado que aparece nos dois, eu vou deixar em evidência o 50. Então vai ficar aqui, ó, 50 ao quadrado, que multiplica com 3 mais 1. Beleza? Aí eu vou separar essa raiz, ó. Isso aqui vai ser igual a raiz de 50 ao quadrado vezes a raiz de 3 mais 1. Tudo bem? Raiz de 50 ao quadrado, vou simplificar, aqui vai sobrar 50. 3 mais 1 é 4, raiz de 4 é 2. Então perceba que eu volto a 100, que era o vetor original. Então eu tenho caminho de ida e volta. Se eu sei V e θ, eu encontro as componentes. Se eu sei as componentes, eu encontro o vetor original. Tudo bem? Então isso vai ser importantíssimo, tá? Os próximos problemas, né? Decomposição de vetores. Valeu, galera.